O pedreirense Valdemar Santos, de 20 anos de idade, faleceu no último dia 30 na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. Uma morte cercada de mistérios. E a morte de Valdemar pegou muita gente de surpresa. Inclusive, foi divulgada em alguns meios de comunicação, alguns blogs aqui da cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. E para saber mais a respeito da morte desse pedreirense, a nossa equipe de reportagem conversou com o pai de Valdemar. Inclusive, ele também está achando estranho o seu filho ter morrido de maneira repentina. Inclusive, no mesmo dia que Valdemar morreu, ele foi sepultado, sem que os parentes soubessem da sua morte e do seu sepultamento. E nós conversamos com o pai de Valdemar, que também faz algumas perguntas. E ele quer saber realmente o que foi que aconteceu com o seu filho. Ele saiu com destino a São Paulo há mais ou menos 2 anos atrás, por causa de um conselho que eu dei para ele. Eu vi à noite uma entrevista do repórter Caprini com o Silas Malafaia. E o Silas Malafaia, dando essa entrevista para Caprini olhou bem no olho dele e disse assim: olha no meu olho. Aí ele olhou no olho e disse assim: você é crente? Aí Malafaia respondeu: eu sou crente. Pois tá bom. Pois me responda essa pergunta aqui: se você tivesse um filho gay, você amaria ele? Aí Malafaia respondeu: eu amaria ele. Mas eu iria responder para ele as consequências desse mundo e do porvir. Então essa entrevista foi à noite. No outro dia eu fiquei pensando na situação, porque eu tinha um filho assim. E no outro dia eu resolvi dar um conselho para ele. Chamou ele para uma conversa? Foi. Dei um conselho para ele, onde ele ouviu o conselho. Ele não me respondeu em nada, porque ele era um bom menino. Ele não me respondeu, nunca me respondeu em nada. Mas eu acredito que ele não gostou. O mesmo conselho que o Caprini perguntou para o Malafaia foi o conselho que eu dei para ele, né? Falei para ele que nesse mundo ele ia encontrar gente que não ia aceitar, os homofóbicos, pessoas que iam rejeitá-lo. E de acordo com a Escritura Sagrada, o conselho que eu dei para meu filho, eu não estou falando o conselho que eu dei para os demais, mas o que eu dei para o meu filho. De acordo com a Escritura Sagrada, a separação de Deus. Ele saiu daqui falando para o senhor que iria diretamente para Santo André? Ele nem me falou. Eu dei esse conselho para ele, ele anoiteceu e já não amanheceu em casa mais. Quando ele foi para Santo André, de lá ele mantinha contato com a família aqui em Pedreiras? Mantinha contato com a família. Passou um tempo sem manter o contato. Aí depois ele mantinha contato com a família. Ele chegou a falar para o senhor o que era que ele estava fazendo lá, como era que ele estava sobrevivendo? Não, ele não chegou a falar isso não. Ele só falou que estava bem lá. Ele tinha vontade de retornar a Pedreiras? Só agora, já depois de quase dos 2 anos, quase 3 anos, entrando para os 3 anos, foi que ele queria voltar. O que era que impedia o Valdemar de retornar à sua terra natal? Nós não temos ainda a certeza de qual o motivo. Como foi que o senhor ficou sabendo da morte do seu filho? Fiquei sabendo pela minha filha, Juliana, a irmã dele. Ligou e disse: pai, eu quero me contar uma coisa. Aí contou essa tragédia que me chocou. Ele faleceu em casa ou no hospital? No hospital, chegou passando mal no hospital. O senhor já entrou em contato com o pessoal do hospital para explicar para o senhor e para a família as causas da morte? A gente entrou em contato com o hospital e foi confirmado mesmo que ele morreu. Eles enviaram a foto do óbito para a gente, tudo. Mas para a gente ainda ir pegar, para a gente ir buscar ainda o IML, o resultado do IML, porque não está ainda concretizado o tipo de morte. Mas a suspeita é que foi embolia pulmonar, é isso? Disseram num documento que foi embolia pulmonar. Eles botaram lá para entregar o corpo com o suporte dos amigos que estavam com ele. Mas na presença de 2 polícias, que tinha polícia no hospital, e os polícias ficaram desconfiados. E segundo já informações de lá, tem gente de olho nisso aí que não engoliram muito bem essa história. O que causou estranheza para o senhor relatou agora há pouco, foi a questão do sepultamento do seu filho, né? Muito de repente, ninguém procurou a família na hora. Quando veio procurar, o menino já estava enterrado já. E como se o menino fosse tipo
né? Indigente. É um indigente, mas eu liguei para lá, eu tenho aqui o número do amigo dele, onde ele zangou lá. Ele disse, não, indigente de jeito nenhum, porque ele estava fazendo parte de um terreiro de Umbanda aqui, e a gente não tirou foto dele morto, porque a nossa religião não permite, segundo eles lá. Então enterraram meu filho sem dizer nada. Ele estava vivendo com uma pessoa lá? Estava vivendo com uma pessoa, mas depois essa pessoa saiu da casa que eles moravam. E essa pessoa disse que saiu de lá meio que escondida. É verdade que pessoas entraram na casa onde ele estava convivendo com essa pessoa e levaram inclusive alguns documentos? Pertences dos dois? Há informações disso, mas nada concretizado. O que o senhor espera da situação do seu filho? Eu espero que essa situação seja esclarecida direito, né? Que ela seja esclarecida porque dói, né? Ele era meu filho, de todo jeito ele era meu filho. Ele podia estar no céu, na terra, debaixo da terra. Ele era meu filho. Não tem ex-filho não, ele era meu filho. Como era o Valdemar? O Valdemar era uma pessoa boa. Apesar de ele ter escolhido a opção sexual dele diferente, mas ele era uma pessoa boa, respeitava todo mundo, não era depravado para tomar gosto por ninguém. Era uma pessoa culta, era uma pessoa boa. O meu filho era uma pessoa boa. A gente observou nesses dias vários amigos dele, pessoas que o conheciam, falando nas redes sociais, lamentando a morte dele. Isso prova realmente que ele era uma pessoa de bem, né? Era uma pessoa de bem, Valdemar era uma pessoa de bem. Inclusive, por ele ser meu filho, tinha hora que quando eu agia de maneira esquentar alguma coisa com um amigo, alguma coisa, ele dizia, pai, mantenha a calma. Ele já disse isso muitas vezes. Como é que o senhor quer que seu filho seja lembrado? Como uma boa pessoa. Como ele está sendo lembrado. Eu tenho certeza que tem as pessoas que criticam, porque hoje o preconceito está grande, tem muitas pessoas que criticam, mas você sabe que hoje você tem um filho, você quer que ele se forme em médico, ele pode se formar no médico. Você pode formar seu filho no médico ou numa doutora, mas a opção sexual dela você não vai poder escolher. Quando ela tiver de maior, você não vai poder escolher. É verdade que está sendo até difícil contar para as outras pessoas, para alguns familiares seus que já são idosos, o falecimento do Valdemar? Tá super difícil de contar, porque a minha vozinha aqui, que está aqui, ela não sabe direito da coisa ainda, porque ela é capaz de passar mal, entendeu? Ela não ouve bem, entendeu? E é capaz de ter um mal súbito também. Voltando ao assunto da questão da morte, já que ele foi sepultado no mesmo dia do falecimento, o senhor suspeita de alguma coisa? Eu não estou engolindo essa história direito, não. Eu não estou engolindo essa história. Não estou engolindo essa história, não. Meu menino, ele era um atleta, malhava direto. Você sabe que a pessoa que malha, ele é um atleta. Você pode observar quem está aí a perna do menino, que é músculo, né? E eu não engoli, que o que ele tinha de diferente era silicone no corpo. Né? Se o silicone for matar, vai matar muitos atrizes, muitos atores. Vai matar. Porque o que ele fez, o procedimento dele era silicone, que ele tinha. Rafael, o senhor pretende acionar a justiça aqui de Pedreiras, a justiça do Maranhão, para entrar em contato com São Paulo para saber as verdadeiras causas da morte do seu filho? Mas se houvesse um meio, que eu sou meio leigo nessas coisas, sou meio leigo nessas coisas, mas se houvesse um meio e alguém quiser me apoiar, eu ficaria grato, com certeza. Com certeza.